Com o professor da FURB, consultor educacional Eduardo Deschamps, está aqui com a gente. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela participação do senhor nessa manhã. Muito obrigado, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer estar conversando com vocês novamente aqui sobre educação. E tudo que a gente fala, noticia, que passa por educação, não é verdade? Com certeza, né? Você estava falando de uma série de fatores, né? Você estava comentando aqui sobre a questão da reserva indígena, né? Lá do Alto Vale, me lembrou muito, né, o período que eu estava na Secretaria de Educação. A gente tem 3 grandes povos, digamos assim, etnias aqui no estado. Sim. Guarani, os Xoclen ali naquela região e o pessoal lá do oeste, né? E de fato é uma característica muito diferente que você tem que atuar do ponto de vista cultural. A gente não pode pensar em soluções para essas comunidades apenas pensando com as soluções que a gente daria para nós. A gente tem que respeitar muito a questão cultural para que a gente possa, de fato, efetivar soluções viáveis para isso. Isso passa pela educação também. A educação indígena, inclusive, é tida como uma das modalidades da educação básica do Brasil que tem algumas características diferentes, como, por exemplo, além de ensinar, obviamente, a língua portuguesa, que é a língua nacional, você também tem que respeitar as línguas de cada etnia com a qual você está trabalhando, né? Então, isso tudo exige um currículo muito específico para ser implementado. Apesar de muita gente não entender, né, algumas culturas da comunidade indígena, né? São características muito diferentes, né, Jorge? Assim, é lógico que eu não sou um especialista na área, mas do período que eu estava na Secretaria de Educação, fica muito claro, por exemplo, o papel muito preponderante de liderança do cacique. Né? E é com quem você de fato tem que trabalhar, liderar. É uma forma de hierarquia diferente dentro da comunidade indígena, tá? Tem características muito particulares que você precisa de fato respeitar e que às vezes chocam, né? Com algumas características que nós temos, né, do ponto de vista de sociedade e que precisam ser devidamente adaptadas. Eu tive o prazer, né, e a honra de conviver ao longo de 4 anos no Conselho Nacional de Educação com um dos conselheiros que era de uma etnia aqui do Brasil, e tive a oportunidade também de visitar o Amazonas, na época que o secretário, hoje está no Pará, o secretário de Educação do Amazonas, Rocieli Silva, que depois foi ministro da Educação, ele convidou, né, nos convidou na época do CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação, para visitar o Amazonas e todo o trabalho que eles faziam lá em termos educacionais. E aí você imagina a complexidade que era lidar com a questão da educação no Amazonas para respeitar cada uma dessas questões de culturas, né, dos chamados povos tradicionais aqui no Brasil. Exatamente. Vamos lá, Eduardo Deschamps. Uma lei nacional atribui às escolas, né, a regulamentação de uso de aparelhos celulares, né, e outros tipos de aparelhos que usam tecnologias com telas, principalmente, né, porque já se provou que o uso excessivo de telas pode trazer alguns prejuízos. E o debate maior está em cima do aparelho celular, né? É possível? Não é possível? Como usar? Como não usar? Como acabar com os vícios, né? Porque a partir daí você também está impondo o fim de um vício, principalmente em adolescentes e pré-adolescentes. Jorge, é um baita desafio mundial. Tem vários países que têm discutido como lidar com essa questão das novas tecnologias, em particular a questão do smartphone, né? Do celular em si, sobre o uso dentro do ambiente escolar. Ele tem, de fato, como toda tecnologia, ele tem potencial para você utilizar ele para desenvolver os objetivos, né, as competências e habilidades educacionais que você espera dos seus estudantes, mas ele também traz uma série de outros desafios, né, principalmente por conta, como você já colocou, né, por conta dos vícios, né, que foram sendo introjetados em relação ao celular. O smartphone em si, ele tem um potencial gigante do ponto de vista de possibilidades para você utilizar para várias coisas. Você pode verificar o quanto, né, o smartphone modificou questões de comércio, né, você hoje compra com clique, questões financeiras, o uso do Pix, questões de comunicação, né, o WhatsApp, por exemplo, que eu pego, né, lá no começo do WhatsApp, que é uma transição. Hoje as pessoas se comunicam muito mais por WhatsApp, às vezes até por áudio, e no Brasil é um país que usa muito áudio, né? Do que você faz uma ligação telefônica hoje, quase ninguém mais faz. O tráfego hoje é praticamente só tráfego de dados. Então você foi modificando muitas questões, digamos assim, da sociedade, da nossa organização enquanto sociedade, com o advento do smartphone, né? A partir do iPhone lá, nos anos 2000,
mas chegando agora para vários outros formatos. Ainda que a lei fale das questões de tela, como você falou, que pode ser o computador, pode ser o tablet, assim por diante, o que pega mesmo é o celular, porque ele tem sido muito utilizado, né? Então, você precisa equilibrar essas duas coisas. Como é que eu tiro da sala de aula ou da escola aquilo que o celular vai trazer, né, o smartphone vai trazer de mais prejudicial para o processo de aprendizagem, e como é que eu potencializo o uso dele para que eu desenvolva a aprendizagem que eu estou esperando dos meus estudantes. E aí vem vários fatores, né? O primeiro deles é que a maioria dos jovens, e a gente mesmo, acaba utilizando o celular não para atividades, digamos assim, que dê ganho para você. Você acaba utilizando muito mais para entretenimento. Ele é muito poderoso para isso, né? E aí, como você faz com que o jovem, naquele período, a criança naquele período dentro da escola, deixe de utilizar isso, que ele, na verdade, acaba dispersando muito a atenção, que é um dos principais fatores, e como é que a gente pode fazer com que ele seja utilizado para isso. É importante lembrar que Santa Catarina, se não me engano, desde 1998, tinha uma lei proibindo o celular. Só que era a história da voz, né? Não pode usar celular para receber ligação, não pode utilizar celular na sala de aula para fazer uma ligação. Só que dali em diante, nos anos 2000, veio o smartphone, aí é outra coisa, né? Então essa legislação ela veio muito por isso. Eu, particularmente, diria para você que se a gente tivesse uma forma de pensar a escola diferente por parte da sociedade, não precisaria de uma lei. A escola teria todo o direito de definir dentro do seu regimento quando pode ser utilizado ou não o celular. Mas vários países enfrentaram isso, existem em vários países, França, Austrália. Você, de certa maneira, tem hoje uma pressão de fora também. De muitos pais, por exemplo, que não querem perder contato com seus filhos e querem que ele utilize o celular dentro da sala de aula. E esse é um dos problemas que a gente tem, por isso é que teve que vir no formato de legislação. Agora, é possível a utilização de smartphone para a educação, para desenvolver as crianças educacionalmente? Jorge, tem muito aplicativo hoje, tem muitas startups, tem muitas empresas que desenvolvem sistemas, aplicativos, né, programas educativos que você pode utilizar, digamos assim, para o processo de aprendizagem. Mas aí você passa por dois problemas, né? Ou seja, a presença disso, e esses dias, inclusive, eu estava participando num conselho que eu participo em Goiás, com a apresentação de um professor brasileiro que hoje está em Stanford, nos Estados Unidos, e ele apresentando tudo que tem de possibilidades que a inteligência artificial traz para a aprendizagem. Também é outro desafio, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, né? Mas trazendo para isso, ou seja, existem, né, sistemas, aplicativos, muitas ideias boas utilizando tecnologia que poderiam ser utilizadas na sala de aula com o uso do celular. Quais são os problemas, que são os dois problemas centrais? O primeiro deles é de infraestrutura. Porque o celular, para ele funcionar bem para esse tipo de formato, ele precisa ter uma boa rede de apoio. Uma rede Wi-Fi, de conexão à internet adequada, um sistema de recarga, por exemplo. Pode não parecer, né? Mas onde é que eu recarrego o meu celular? Né? Isso foi um desafio que a gente tinha na universidade quando veio os notebooks, né? A gente tinha que criar toda uma infraestrutura para que o aluno pudesse usar o notebook, porque ele tem que conectar em algum momento na tomada. A gente tem infraestrutura de tomadas para isso tudo, as salas estão preparadas para isso. Então, quando a gente vai usar o celular, tem várias questões, ou mesmo o tablet, tem várias questões relacionadas a isso de infraestrutura tecnológica. Rede de Wi-Fi, rede de energia e vários fatores. Junto com essa questão da infraestrutura tecnológica, a gente também tem que ver o seguinte: todo mundo tem o mesmo tipo de celular que roda aquele aplicativo que eu vou ter na sala de aula. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma escola privada, de classe média alta, basicamente o que o pessoal tem é iPhone e celulares da Samsung, né? Que são normalmente top, né? Não são última geração, eventualmente, mas eles estão em condições mais ou menos iguais para você utilizar. Agora, quando a gente está falando da escola pública, a gente vai ter vários tipos de equipamento. Desde equipamentos muito simples, pré-pago, até equipamentos mais avançados, pós-pago, dentro do plano de dados e assim por diante. Então, como é que você lida com isso? Infraestrutura é o primeiro fator. Segundo fator é a formação e a capacitação do professor. Né? Porque o professor, e uma vez eu vi um ministro da Educação comentando isso, né, há muito tempo atrás, a maior parte dos professores que ainda atuam nas escolas, eles não são nativos digitais, ou seja, eles não nasceram como a geração nova que está aí, com celular ou com tecnologia na mão. E a pandemia mostrou isso na dificuldade de se fazer aulas online. Exatamente.
Então você tinha ali, o professor ele normalmente é um nativo analógico, digamos assim. Então você tem que preparar o professor para isso. Porque tem várias pesquisas, tem um centro no Brasil chamado Centro para a Inovação da Educação Brasileira, que é o CIEB. Inclusive a CEO desse centro por muito tempo foi uma ex-secretária aqui de Santa Catarina, de Desenvolvimento Econômico, a Lúcia Delanhello, que hoje atua em nível mundial com as questões de educação e de tecnologia. A Lúcia foi secretária no período que eu fui secretário de Educação, conversava muito com ela. E o CIEB ele fez várias pesquisas e desenhou alguns modelos para você trabalhar com tecnologia dentro da escola. Só que a principal pesquisa era qual é o grau de 1 a 5, digamos assim, onde 1 é totalmente analfabeto digital e 5 seria o cara que usa o celular, usa a tecnologia para tudo, né? Onde é que está situado os professores, tá? E a maioria estava ali numa média 2, 3 no máximo, ou seja, utiliza o celular, mas apenas para entretenimento ou para tarefas simples durante o dia. E você utilizar ele para aprendizagem é muito diferente. Então você vai ter que fazer toda essa formação, essa preparação. Por isso que a lei em si ela é importante, sim, mas nós precisamos no Brasil ter uma política de tecnologia educacional, como por exemplo na Austrália eles fizeram a lei, mas ao mesmo tempo fizeram um programa com 2 investimentos chaves, ou seja, aporte de muito recurso para a formação dos professores e para a melhoria da infraestrutura de utilização dos equipamentos nas escolas. Esse é um dos desafios que a gente tem, porque senão a lei vai virar, não é que ela vai virar letra morta, mas ela vai gerar muito conflito dentro da escola e a gente perde a oportunidade de utilizar o celular também ou as tecnologias para avançar na aprendizagem. Professor, as escolas privadas, né, elas se adaptam facilmente, porque são unidades, né, separadas cada uma, com as suas regras internas cada uma. Mas aí vem a rede pública, e aí vem a grande dor de cabeça, né? A rede pública estadual, que é gigante, as redes públicas municipais, dependendo dos municípios, também são gigantescas. Tem uma série de problemas para resolver. Olha esse início de ano letivo aqui. Né? Não tem ar-condicionado, tem problemas com merenda, aí vem ainda o problema do celular. Né? Eu não sei nem se a Secretaria Municipal de Educação já parou, sentou para botar esse assunto em pauta e definir um plano de aplicação. Eu não cheguei a conversar com a secretária diretamente, né, com a secretária Simone, mas eu já tive algumas informações que sim, todas as redes, de maneira geral, têm procurado se organizar. O principal fator nesse momento, ele passa exatamente como regulamentar, que inclusive a lei, ela tem a lei, depois você tem um decreto que regulamenta a lei, depois você vai ter uma norma, e o decreto remeteu por uma norma do Conselho Nacional de Educação. Hoje de manhã ainda eu acessei o site do Conselho para verificar se a norma que eles aprovaram em janeiro já tinha sido homologada pelo ministro, porque ela só vale a partir do momento que ela é homologada, ainda não tinha sido. Mas deve ser agora nas próximas semanas. Mas são vários fatores que você tem. Então você começa pelo seguinte, definir quem pode ou não pode utilizar, porque não é uma proibição completa, depois a gente pode falar sobre isso. O segundo fator é qual é a guarda, como é que vai ser dada a guarda no momento em que o estudante não puder utilizar o celular na sala de aula. Mas acessa a escola com o aparelho, né? Ele vai chegar lá com o aparelho. E aí? Ele não é proibido para isso, né? Aí já tem uma grande polêmica, então, né? E aí cada rede foi se organizando para isso. Então você tem 3 modelos basicamente, tá? A guarda na sala de aula, a guarda, tem um segundo modelo ali que é intermediário, e a guarda centralizada na escola. É isso que o Conselho Nacional de Educação colocou, tá? Então, cada rede vai se organizar, cada escola vai se organizar, aí vai depender de cada rede, a rede pode dizer que todas as escolas têm que seguir o mesmo caminho, ou cada escola vai se organizar de acordo com as condições que tem. Então, você vê que é super complexo. Certamente, já ouvi falar que a Secretaria aqui do município, a Secretaria do Estado já estão trabalhando, né, trabalharam com esse propósito, porque você tem modelos como, por exemplo, eu conheci nos Estados Unidos há muito tempo atrás, tá? Quase uns 5, 6 anos atrás. Eu chegou lá numa escola, e aí você entrava na sala de aula, e na porta da sala de aula tinha uma caixinha onde o aluno deixava o celular, e ele só ia retirar o celular depois quando saísse. Esse é o modelo. Tem escolas privadas que estão utilizando o modelo do aluno ter que guardar na mochila, mas fica com o aluno, não fica em outro espaço. Tá? Então o aluno ele tem que botar dentro da mochila e não pode utilizar o celular. Naquele período tem que desligar o celular, botar na mochila e só vai poder ligar quando sair da escola. E tem escolas que não, fazem um modelo muito mais centralizado, aí vai depender do tamanho da escola, onde a guarda fica, por exemplo, no outro espaço, na direção, na secretaria, em algum lugar do gênero. Tá?
Então você tem isso, mas tem um fator adicional, e a gente vai entrar naquela questão de quem pode ou não pode, porque a proibição ela é relativa. Pois é. Né? Então você vai ter, por exemplo, os casos que a lei prevê, que são alunos que têm algum tipo de deficiência e têm o celular como suporte. Tem casos que tem alunos aqueles que precisam tomar medicamentos, por exemplo. Também, exatamente, questões de saúde, né? Tem outras questões de comunicação. Então tem estudantes que precisam ter o celular como suporte de assistência. São os casos excepcionalizados por lei. E o Conselho Nacional de Educação, ele indica que a escola tem que fazer um plano para isso. Então, observa bem. Eu tenho a proibição, eu tenho a guarda e eu ainda tenho que verificar como é que vai ser o caso dos alunos que estão excepcionalizados, né, que pode utilizar eventualmente o celular dentro da sala de aula. Então, é super complexo. E, além disso, Jorge, vem outro fator, que é a chamada ansiedade digital, né, que o mundo digital deu para a gente. Que é o caso assim, o pai ele dá o celular para o filho, não para o filho usar o celular do ponto de vista de entretenimento ou de comunicação, mas para monitorar onde é que o filho está. E se o celular tiver que ficar desligado, o pai não vai saber onde é que está o filho naquele momento. Então isso gera uma ansiedade com os pais, então tem um trabalho também, está previsto na resolução do CNE, tem que ser feito um trabalho junto com os pais de conscientização sobre a questão do uso do celular, como é que ele vai ser feito, quais são as condições e as regras que a escola tem, mas principalmente, porque não adianta nada eu fazer o aluno, tentar fazer um detox, né, do aluno na sala da escola, na escola, quando em ele casa... sair em casa, ele usar o celular, e às vezes vai usar por muito mais tempo do que usava antes. Então, como é que você lida com isso? São as grandes complexidades que tem, mas as secretarias têm procurado se organizar, e esse tem sido um debate feito por elas. Mas uma coisa é certa, né? Só funciona em conjunto. Ou seja, a escola adota uma medida que vai ser seguida em casa também, né? Ou pelo menos valorizada em casa também. Eu acho que a gente já não conversou... criticada, porque então, Jorge, senão chega em casa e o pai diz, isso tudo é uma bobagem. Aí acabou-se. Então, Jorge, eu acho que a gente já conversou sobre isso. É super importante para a escola a participação da família. E aí que entra a questão de por que eu preciso de uma lei. Porque se a escola e a família tivessem alinhadas e a escola dissesse para a família, olha, o uso do celular dentro da sala de aula ou dentro da escola, ele é prejudicial para a aprendizagem do seu filho. E os pais compreendessem isso do ponto de vista da escola, não precisaria de lei. A gente está fazendo lei exatamente pelo conjunto, não é a maioria, mas existe, pelo conjunto de pessoas que entende que a aprendizagem não é o principal, entendeu? São outros fatores. Então, de fato, como você falou, é super importante alinhar a prática pedagógica, a escola e a aprendizagem está sendo dada com aquilo que os pais também entendem, né, no processo. Porque às vezes você vê muito conflito entre o que o pai pensa e o que a escola está fazendo. E são vários fatores de conflito que a gente tem hoje, né, que a escola foi perdendo uma certa grau de autoridade que ela tinha. E ela tem sido muito questionada também. Isso tem, obviamente, impacto para os professores e para quem atua no âmbito da escola em vários fatores relacionados ao processo educacional. Bom, vamos torcer muito para que tudo desse, e que a gente, acima de tudo, avance nesse sentido, né? Que não seja apenas mais uma lei que veio e passou batida aí, né? Então, Jorge, o grande desafio é gerar um bom projeto pedagógico. Esse bom projeto pedagógico, dada a sociedade que a gente tem, vai passar pelo uso de tecnologia, regulamentar bem esse uso de tecnologia e dar condições para que todos possam utilizar a tecnologia de maneira igual, né, para o processo de aprendizagem. A gente está dando um passo de cada vez, a gente sempre fala, né, quando a gente olha, por exemplo, a fotografia da educação brasileira, ela de fato não é uma boa fotografia, tem muita coisa para melhorar, mas quando você olha o filme da educação brasileira dos últimos 30 anos, você vai ver que a gente teve muito avanço. Só para dar um dado que eu peguei esses dias. Hoje a gente tem em torno de 75% dos jovens em idade de ensino médio no ensino médio. 75%, 80%. Devia ser 100%. Né? Então a gente está com uma fotografia ruim. Mas antes da LDB era 14%. Olha só. Então olha o que a gente avançou nesse processo. Né? Por isso que muita gente fala, a educação de antigamente era melhor. Relativo, era uma boa educação para poucos. Hoje a gente tem uma educação que tem bons exemplos para alguns. O que a gente precisa é melhorar o restante da população que está acessando a educação hoje, que é um nível importante para todos. Né? O senhor sabe, só o que me preocupa é que as coisas são lentas e a tecnologia é muito rápida. Daqui a pouco a gente vai estar
com uma lei que não serve para nada, porque a tecnologia avançou tanto que tu já não tem como viver sem ela. Aí, Jorge, eu sempre comento isso quando a gente fala sobre isso. A gente tem que buscar a essência daquilo que a gente está fazendo. E eu vou te devolver isso aqui com um desafio para você. Manda. Estou dando uma entrevista para ti, você aqui está gravando, vai colocar no site da rádio, aparece a minha entrevista em vídeo, né? Coisa que há 10 anos atrás você nunca pensaria em fazer no rádio. Não, jamais. O rádio está mudando. O rádio hoje é desafiado por podcast. O rádio é desafiado por outras mídias. E continua existindo. Por quê? Porque ele tem uma essência. Por que o rádio não caiu para a televisão? Por que o rádio não caiu para a internet? Por que o rádio continua existindo? Ainda que muita gente diga, mas eu já não ouço mais rádio como a gente escutava, né? Continua, você só não percebe. São formas diferentes de você chegar. Então, hoje, a experiência com o programa do Jorge, ela não se limita apenas ao período das 10 ao meio-dia, ou o período que você está trabalhando aqui. Ela também se expande para a internet, se expande para outros momentos. Mas você guardou a essência principal do teu trabalho, que é fazer uma boa entrevista, sabe? Trabalhar os temas, trazer temas de interesse para as pessoas, para que as pessoas possam se entender. Essa é a essência da educação. Como é que eu gero aprendizagem? O restante são coisas que a gente vai ter que adaptar ao longo do tempo, porque educação já foi feita sem quadro negro, educação já foi feita sem livro, isso tudo tecnologias foram chegando, e agora estão as novas tecnologias digitais que estão nos desafiando, mas que nos permitem várias coisas bacanas em termos educacionais também. Guardar a essência é o principal. É isso aí. Eduardo Deschamps, obrigado pela participação do senhor mais uma vez. Falar de educação é importantíssimo e a gente vai continuar. Obrigado, Jorge. Um grande abraço a todos os ouvintes. E um bom almoço para todos, né? A gente está aí perto, já está no meio-dia. Um grande abraço. Professor da FURB, consultor educacional Eduardo Deschamps, participou com a gente hoje falando de educação.